Sim, em Efésios 1, no capítulo 1, no verso 17, eu quero começar com essa palavra, para a gente poder prosseguir. Deus tem me chamado muito a atenção para essa oração de Paulo, né? Nós vamos ler aqui uma oração de Paulo pela igreja de Efésios, né? Paulo está orando pelos crentes, pelos discípulos ali daquela igreja. Mas me chama muito a atenção qual é o pedido que Paulo faz ao Senhor por aquela igreja. E eu entendo que essa deve ser a nossa oração diária também ao Senhor, né? Nós precisamos orar esta oração também. Então, no verso 17, Paulo diz assim, no verso 16, capítulo 1, verso 16 de Efésios. Vamos começar no 16 para que a gente possa compreender. Então, Paulo diz assim: eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vocês nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para que vocês saibam qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar-se à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Queridos, que oração bendita, que oração maravilhosa. Mas eu quero me deter aqui no verso 17, quando ele diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Meus irmãos, nós somos tão privilegiados por termos a palavra de Deus disponível a nós a qualquer hora do dia, em versões, diversas versões, em ouvirmos homens de Deus que têm sido tão grandemente usados por Deus. Temos um privilégio de ter a palavra, ter acesso à palavra de Deus. Mas é interessante que Paulo diz assim: olha, oro para que vocês tenham um espírito de sabedoria, um espírito de revelação do pleno conhecimento de Jesus. Queridos, Jesus, ele nos chama para um pleno conhecimento dele. Conhecer a Jesus muito além daquilo da onde nós chegamos. A vida cristã, ela é uma caminhada constante, e Paulo ora por isso. Nós todos nós sabemos disso, nós somos compostos, nós somos um espírito, temos uma alma, que é o lugar das nossas emoções, e nós habitamos em um corpo. Então, Paulo não está orando por um ímpio, Paulo está orando pela igreja. Por quê? Porque quando nós somos restaurados e nascemos de novo, o nosso espírito, ele nasce de novo, é um novo espírito. Por quê? Porque é através desse espírito que há em nós, o espírito do homem, que Deus vem e se comunica conosco. Deus não se comunica com a nossa alma. Tanto é que Davi ordenava a alma dele, não era Deus, era Davi que ordenava sua alma, suas emoções a fazer a vontade de Deus. Deus se comunica conosco, no nosso espírito, através do Espírito de Deus, se conecta conosco. Eu gosto sempre de imaginar isso
Da mesma forma, quando você está lá com o teu celular e você precisa carregar, você está olhando lá que está acabando a bateria, você precisa de um conector para colocar ali na tomada e carregar o celular. E até dizem alguns que não é ideal que se deixe o celular para carregar quando ele já está terminando a bateria, porque isso pode danificar o aparelho. E se isso for um fato, isso tem muito a ver conosco. Muitas vezes nós buscamos ao Senhor quando já não dá mais, quando a gente está fraco, quando a gente está desanimado. Não deveria ser assim. E por isso Paulo ora e diz assim, que vocês recebam o espírito de sabedoria. E é muito interessante que a sabedoria da qual Paulo está falando aqui é uma inteligência. É uma inteligência amplificada, ampla, é sabedoria para lidar com as situações, sabedoria para lidar com o dia a dia. Paulo está orando que vocês recebam o espírito de sabedoria, a prudência. Meus irmãos, quantos de nós passamos por situações porque nos falta um espírito de sabedoria? E Paulo continua dizendo, um espírito de revelação do pleno conhecimento. Você sabe que revelação é você trazer ao conhecimento alguma coisa que está oculta, né? É você tornar visível, descobrir algo. E Paulo está orando pela igreja para que ela tenha um espírito de revelação. E às vezes eu fico pensando que nós recebemos tanto da palavra, tantas pérolas da palavra. Nós temos agora, por esses dias, recebido essa palavra sobre bondade e severidade de Deus. E como eu cheguei a comentar com vocês um dia, falei alguma coisa lá na frente, sobre as faces de Deus, que Deus vai se revelando, vai revelando as suas faces. E Deus tem revelado nesses dias essa face de bondade, de severidade, tem nos chamado a atenção, mas, irmãos, essas palavras, elas precisam alcançar um território muito maior dentro de nós, do que muitas vezes eu percebo isso, e graças a Deus, eu vejo que o Guarapiranga, principalmente, tem sido, as igrejas que têm caminhado, tem sido um local que tem atentado e amado a palavra, mas eu percebo em um temor que há no meu coração, e um temor pessoal sobre mim mesma, é o que fazer com tanta profundidade, com tantas pérolas que Deus tem colocado nas nossas mãos, que Deus tem trazido aos nossos ouvidos, entende? Então, essa oração deve ser uma oração nossa, constante. Pai, Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos dê um espírito de sabedoria. Me dê sabedoria, me dê inteligência para lidar com as situações diárias, para lidar com o meu dia a dia. Ilumina, ele segue dizendo, ilumina os olhos do meu coração, para que eu possa entender qual é a esperança do meu chamamento. Meus irmãos, nós temos um chamamento. Não é suficiente nós somente ouvirmos a palavra. Hoje parece que se tornou muito comum. Você liga um rádio, você ouve um programa evangélico. Você liga um rádio, tem música gospel. Você abre um Instagram, tem uma cantora gospel. Tem alguém falando alguma coisa de Deus. Isso se tornou alguma coisa muito comum. Mas, ao mesmo tempo, quando você olha salões e salões de igreja se abrindo, você não vê mudança na sociedade. Você não vê homens e mulheres temendo mais a Deus, se convertendo, se arrependendo dos seus pecados. Por que será? Por que será que nós temos recebido essa palavra com tanto temor, a fim de que ela transforme, de fato, e nos traga sabedoria para lidar com as nossas situações e mostrar ao mundo quem Jesus é? Então, que essa mesma oração de Paulo, queridos, seja a nossa oração. Domingo eu estava falando isso para as professoras. Eu falei, minhas irmãs, vocês precisam de espírito de sabedoria e revelação para ensinar essas crianças. Nós não estamos aqui para contar historinhas. Nós não estamos aqui para trazer as crianças para brincar um pouquinho aqui em cima, não. Nós estamos aqui porque essas crianças precisam conhecer Jesus.
E a única forma de afastá-las do pecado é fazendo-as conhecer e amar Jesus. Então, para isso é necessário uma busca. E eu quero dizer isso para você que discipula. Às vezes nós estamos lidando com problemas de discípulos. Mas por quê? Porque esses discípulos muitas vezes são orientados somente, não faça isso, ou faça aquilo, não faça aquilo. Mas nós precisamos levar essas pessoas, sobretudo nós primeiro, mas levarmos aqueles que estão ao nosso lado, a receber o espírito de sabedoria, um espírito de revelação do Cristo, de quem é o Cristo, a ponto de amá-lo tanto, que isso vai fazer nos abandonar o pecado. Então, esse é um texto que eu gostaria de deixar para vocês como uma oração, que seja a minha e a sua oração. Você que tem filhos, ore para que os seus filhos recebam o espírito de sabedoria, que recebam um espírito de graça, de revelação de Jesus. Mas esse não é o meu assunto. Eu queria mesmo dividir com vocês uma palavra que Deus tem, assim, já há algum tempo ministrado no meu coração sobre a nossa relação com a Trindade. Às vezes, assim, eu percebo que algumas pessoas até podem pensar, né? Nossa, mas eu já ouvi algumas pessoas falarem isso, uma pessoa pelo menos dizer isso, né? Eu não acredito que Deus fala assim. As pessoas falam, Deus falou isso comigo, Deus falou isso comigo. E Deus fala assim, né? Deus tem prazer, e nós já sabemos isso, Deus tem prazer em falar com seus filhos, né? Então, no meu tempo de devocional, e ele ama, né, dividir conosco o coração dele, e num desses tempos eu estava adorando ao Senhor e falando com Deus e amando ao Senhor, e eu percebi muito grande, assim, um mover de Deus no meu coração, que eu precisava conhecer um pouco mais sobre a Trindade. E eu comecei a pensar sobre isso e a buscar o Senhor sobre isso, e você há de convir comigo que nós falamos muito, aliás, que nós não falamos muito sobre a Trindade, né? Às vezes a gente ouve isso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos, quando vai batizar alguém, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu comecei a compreender no meu coração que Deus queria se revelar sobre esse relacionamento, o quanto esse relacionamento da Trindade me serviria de exemplo para a minha vida diária. E eu comecei, então, a buscar o Senhor sobre isso e estudar um pouco mais sobre isso, né? Então, eu entendi isso, que Deus queria trazer alguns princípios, algumas verdades sobre isso. Então, queridos, entender como Deus é, quem é a Trindade, o trabalho, a relação desse Deus trino, dos três, não é um assunto de pouca importância. Não é um assunto qualquer. A Igreja de Jesus precisa conhecer o Deus que ela profere, que ela fala, que ela ama. Mas o que eu quero dizer aqui de conhecimento, e que todos nós precisamos isso diariamente, de uma maneira mais intensa, mais profunda, é conhecer de fato Deus, porque nós estamos muito habituados em falar de Deus, o que Deus faz, as maravilhas de Deus, de falar de Jesus, de falar sobre o Espírito Santo, mas muitas vezes a gente não tem o hábito de, eu não sei nem como expressar para vocês o que está no meu coração, mas o hábito de procurar conhecê-lo como pessoa. Porque para mim é muito nítido que Deus não é um Deus distante, Deus é uma pessoa. Deus é um ser grandioso e poderoso, mas ele também é alguém com quem eu posso estar todos os dias. Entende? Às vezes nós recebemos desde criança um Deus tão distante, um Deus grande, poderoso, que fica lá no céu, sabe? Tão distante de nós, e inconscientemente nós cristãos, às vezes temos essa mentalidade.
E por isso nós nos relacionamos com Deus de uma maneira tão mais íntima, né? Então, a gente precisa perceber isso, e o Espírito Santo, dentro da Trindade, ele tem esse papel de nos revelar Jesus. E nós falamos muito sobre isso, e quando eu falo adorar a Deus, quando eu falo de conhecer a Deus em adoração, sempre que a gente usa essa palavra adoração, a nossa mente sempre é levada à música, a tempo de adoração, de louvor. Mas não, queridos, a adoração, ela se retrata, ela acontece, a adoração ao Senhor, ela acontece no nosso dia a dia. Ela acontece, ela é uma prática diária. Então, quando eu amo a Deus e conheço a Deus, eu vou me preocupar, mas é preocupar mesmo com aquilo que agrada a Deus e com aquilo que não agrada a Deus. Então, se eu sair da minha boca uma mentira, aquilo não vai ser algo natural para mim. Porque eu sei que o Espírito Santo, que faz parte da Trindade, ele se entristece por isso. Entende? Então, o nível de conhecimento de Deus que eu estou falando é exatamente esse. É até que ponto o nosso conhecimento de Deus, a nossa adoração a Deus é prestada de forma que a gente entenda que a nossa vida prática, diária, é a vida que honra ao Senhor. É muito bom estar juntos, louvar e adorar, mas não se resume nisso. Né? E muito interessante, tem um Salmo 115:8, não precisa abrir, se você quiser anotar aí, ele diz que nós nos tornamos semelhantes àquele a quem adoramos. Então, quando nós adoramos ao Senhor, quando nós contemplamos os três, a Trindade, a bendita Trindade, cada uma delas em suas funções, nós aprendemos com isso, e é isso que a gente vai ver aqui. Se nós pudermos ver a beleza do relacionamento íntimo entre as pessoas da Trindade, nós seremos transformados, teremos a nossa imagem transformada. Meus irmãos, quando você observa o relacionamento do Pai, o relacionamento do Filho, o relacionamento do Espírito Santo, e a função de cada um deles. E nesse dia que o Senhor estava partilhando isso comigo, eu comecei a agradecer a Deus pela sua bondade. Eu comecei a agradecer a Deus pela bondade da criação, da forma como Ele nos criou, da forma como Ele criou todas as coisas. Você olha, para tudo que você olhar, você vê a mão de Deus. Seja a menor criação, você vê a mão de Deus. Você olha na natureza, você vê Deus. O Pai Criador, o Pai Eterno Criador de todas as coisas. E aí você percebe e você vê o Pai que deu Jesus. O Pai que não segurou, mas Ele deu Jesus. E aí você entende qual é o papel do Filho. E isso traz uma gratidão tão intensa no coração. E dizer para Jesus, Jesus, muito obrigado, porque você aceitou sair de lá para vir morrer aqui por nós. Entende? E você entende a função dele por nós, o nosso bendito Redentor. E aí você percebe o cuidado de Jesus. Olha, eu vou embora, eu vou para o Pai, preparar lugar para vocês, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, que será o consolador, o ajudador, aquele que vai capacitar vocês a vencerem as dificuldades. Queridos, perceba que relação preciosa. Perceba o que há nesse relacionamento da Trindade para nós. Entende? Então, contemplar a Deus não precisa ser uma experiência mística, porque às vezes a gente acha que, muitos ainda pensam nisso, nossa, hoje o culto foi tremendo, nossa, eu senti uns arrepios, ou então, nossa, esse tempo foi assim, ou foi... Mas o nosso relacionamento com o Senhor não precisa depender de nada místico, não precisa depender de nada disso. Quando acontece e a glória de Deus vem, é maravilhoso, mas o nosso relacionamento com Ele depende dos nossos encontros com Ele. Depende do nosso encontro com os três, entende? Isso é maravilhoso. Então, quando a gente descobre
o que há e o exemplo da Trindade para nós, alguns princípios da nossa vida são tocados. Algumas coisas na nossa vida são tocadas. E é muito interessante que você vê lá em Gênesis, a primeira vez que, existem vários textos na palavra, mas a primeira vez que você encontra Deus se referindo à Trindade, está lá em Gênesis 1:26, né? Porque você percebe que Deus criou todas as coisas, até então ele criou. Ele disse, haja, houve, exista, tal. Mas quando chega na criação suprema, você percebe que Deus vem e diz, ei, façamos. Ali você percebe que Deus envolve a Trindade, Deus envolve Jesus, Deus envolve o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é um ser composto. Ele faria também um homem composto, um homem que carregaria a sua imagem, que carregaria a sua semelhança. Então, olha o cuidado de Deus, como nós fomos planejados por Deus na criação. Deus envolveu o céu, Deus envolveu as pessoas mais importantes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na nossa criação. Como isso é tremendo. Então, esse é um dos primeiros textos que fala sobre isso. Tem também Gênesis 3:22, que foi depois do pecado, do primeiro pecado, que Deus disse, eis o homem se tornou como um de nós. Novamente, Deus se refere à Trindade. Olha, o homem pecou e se tornou como nós, né? E se tornou como um de nós. Então, nós precisamos entender por quê? Que Deus, ele está dizendo se tornou como um de nós, porque passou a conhecer, né, o mal. Então, o homem conheceu aquele lado também. E em Gênesis 11:6-7, ele também diz, quando houve lá a questão da Torre de Babel, a confusão, que os homens se determinaram a construir e a crescer e a se tornar grandes, Deus também se refere à Trindade dizendo, desçamos e confundamos a sua linguagem. Então, eu estou citando esses textos para que você entenda que a Trindade sempre trabalhou junto. E isso nos ensina. E se você for percorrer depois, você vai ver no Novo Testamento, você vai ver textos que citam o trabalho da Trindade. Mas agora, o que eu queria te chamar a atenção, que foi algo que Deus me chamou muito a atenção para isso, é um texto que está em João 14, no verso 23. Queria que você percebesse a grandeza dessa verdade. Diz assim, olha, João 14, 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Meus irmãos, eu não sei, e a minha oração é que o Espírito de sabedoria e revelação venha sobre nós. Mas, queridos, perceba a profundidade do que você acabou de ler. Jesus disse, se alguém se alguém me ama, esse vai guardar a minha palavra. E se ele guardar a minha palavra, o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Meus irmãos, eu e você somos o transporte da Trindade nesta terra. Você consegue perceber a grandeza desta verdade? Nós transportamos a Trindade dentro de nós. Nós transportamos um Deus Criador. Nós transportamos um Cristo Redentor. E nós transportamos o Espírito Santo, o ajudador, o advogado, aquele que é o penhor da nossa herança. Agora eu te faço uma pergunta. Que homem e mulher nos convencer, sendo um transporte da Trindade, dos três dentro de nós? Eu te pergunto, se nós tivéssemos esta consciência como igreja, não haveria nessa terra mais alguém que não conhecesse o Senhor Jesus e a glória de Deus. Porque o relacionamento da Trindade
habita em nós e nos ensina. Meus irmãos, quanto temor deve vir sobre o nosso coração, e ao mesmo tempo que alegria, gratidão, muito privilégio de sermos uma arca que transporta. Deus não se conformou em ficar detido naquela arcazinha lá no deserto. Deus não, aquele não era lugar para ele. Ele não se conformou com isso. Por isso ele nos fez para sermos transporte de Deus. Então, cabe a nós. A palavra diz que nós devemos andar dignos da nossa vocação. Sermos dignos da nossa vocação. Que homem e mulher nos cabe ser? Transportando tanta beleza, tanta glória, tanto poder, tanto caráter. Que homem e mulher nós precisamos ser? Isso traz sobre nós uma grande responsabilidade. Conhecer os três é se permitir tocar os nossos relacionamentos. Sabe? A relação dos três nos ensina como casal. Toca nosso casamento. Porque há unidade na Trindade. A unidade na Trindade. Então, quando nós olhamos para a Trindade, nosso casamento, nossos relacionamentos são tocados pela unidade. Às vezes, dentro da nossa casa, não há unidade. Há discordância. Há brigas. Há confusões. Há filhos rebeldes. Esposas insubmissas. Maridos que não amam as esposas. Mas se nós aprendermos a olhar e nos relacionarmos, por isso que eu quis dar o tema disso, que a nossa relação com a Trindade, porque quando nós aprendemos a nos relacionar com a Trindade, nós vamos aprender o relacionamento do Pai. O relacionamento de Jesus, que foi um relacionamento de obediência ao Pai, um relacionamento de humildade. O Pai como um Pai que não segurou, ele deu. Um pai que não quis conter para si um filho, mas ele deu. Ele tirou de toda a sua glória e ele deu. Um filho que não hesitou em dizer, será que eu vou, mas eu vou sair daqui para ir lá para aquele povo, aqueles homens rebeldes. Não, um filho que não hesitou em vir, ele veio. Sabe? Então, queridos, isso toca nosso casamento. Nós precisamos orar para que a unidade da Trindade, dos três, tome nossas casas. Muitas vezes, maridos e mulheres estão em discordância porque estão em desobediência. Cada um fazendo aquilo que vem na sua cabeça, sem dar satisfação um para o outro. Cada um agindo por si só. Nós não fomos chamados, a Trindade habita em nós e nós precisamos aprender com eles. Entende? Então, a Trindade nos ensina identidade. Nos ensina a termos identidade. O papel do Pai era um. O papel do Filho era outro. O papel do Espírito Santo era outro. Quando eu recebo a identidade da Trindade, eu sei qual é o meu papel de mulher. Eu não preciso me levantar contra meu marido. Quando eu recebo a Trindade, eu sei aonde eu devo estar, porque eu sei qual é a minha identidade. Porque eles têm identidade. Quando eu tenho identidade em relação com a Trindade, um marido não precisa temer que a sua esposa vai passar sobre ele, ou vai avançar sobre ele, ou vai ser... Não precisa temer. Por quê? Porque ele tem identidade. Ele aprendeu com a Trindade a identidade. Sabe, queridos, um filho, quando se relaciona com a Trindade, ele entende que ele precisa obedecer os seus pais. Quando um filho ama a Trindade, os três, ele vai aprender e ter prazer na obediência.
Quando nossos filhos não nos obedecem, quando o marido não ama como Cristo ensinou a amar a igreja e a esposa não submete como ela foi ensinada por Jesus também a amar a Cristo, as coisas estão fora do lugar na nossa casa, na nossa vida, nos nossos relacionamentos. E aí o diabo tem toda a autoridade para entrar na nossa casa, toda a legalidade para destruir as nossas vidas. Então, eu não sei se você entendeu por que eu comecei pelo texto de Efésios, para que nós possamos ter em nosso espírito a revelação, queridos, de quem somos, como igreja de quem somos. A revelação de quem precisamos observar, nos relacionar. Chega de nós dizermos que somos crentes, carregarmos uma Bíblia debaixo do braço, mas muitas vezes a nossa casa é um inferno. Os nossos relacionamentos não são bons, não há paz. Mas porque nos falta essa relação como pai, como Filho, como Espírito Santo que habita, que está em nós. Que cuidados eu tenho que ter para não entristecer o Espírito Santo? Que cuidados eu tenho que ter? Às vezes você fala uma palavra num tom mais exasperado, às vezes você tem uma atitude e às vezes nós não nos preocupamos com isso, é como se nada acontecesse. Uma discussão entre um casal, entre um pai, uma resposta mal dada de um filho para um pai. Irmãos, essas coisas não deveriam mais existir em nosso meio, se nós nos relacionássemos com a Trindade. Isso nos deveria trazer temor, um filho abrir a boca para responder para um pai. Sabe? Isso deveria nos trazer temor, pois carregamos alguém que se entristece, que pode se distanciar por causa de um pecado. Pois não há comunhão do pecado com a luz. Não há comunhão de pecado com as trevas. Esses dias eu estava assistindo um filme judeu e eu achei muito interessante. Estava o pai e um menino, filho dele, dentro de um ônibus. E o menino tinha uma mulher sentada no banco da frente dele com uma saia muito curta e o pai percebeu que o menino estava olhando muito para ela. E ele olhou então para o menino e disse assim, olha, pegou o livrinho que estava com ele, né, e disse para o menino assim, mantenha os seus olhos nas escrituras, porque os seus olhos são uma porta para a sua alma. E se você ficar olhando aquilo que você não deve olhar, certamente o pecado vai te encontrar. E na hora o menininho então pegou e abaixou os olhinhos e começou a ler aquele livro dentro do ônibus. E aquele menino cresceu com essa mentalidade, porque os judeus, eles têm muito forte neles ensinar os mandamentos às crianças, andando, sentando, dormindo, falando. Todas as vezes que pegam um alimento, dando graças ao Senhor, irmãos, nós perdemos muitas coisas que nos aproximam e agradam o coração de Deus. Muitas vezes nós sentamos a uma mesa, nós não nos lembramos de agradecer. Entende? As coisas se tornaram tão comuns para nós. Tão comuns. Eu te pergunto, quantas vezes você entra no banheiro da tua casa, liga um chuveiro e agradece e fala, Deus, obrigado por essa água. Obrigado por essa água que eu tenho aqui, que pode me alimentar, porque foi o Senhor quem fez. Quantas vezes, queridos, nós fazemos isso? Que as coisas não se tornem comuns para nós. Não somos pessoas comuns. Nossos filhos não são comuns. Mas para que isso aconteça,
Há uma necessidade de relacionamento com a Trindade. Não um relacionamento de serviço. Deus me dá, Deus me faz. Irmãos, muitas vezes eu fico pensando, Deus, eu não tenho nada que eu possa falar para o Senhor e ficar te pedindo. Porque eu vejo a tua bondade em 24 horas por dia, que muitas vezes eu nem sei o que pedir para o Senhor, sabe? Porque nós precisamos entender que nós somos rodeados de bondade, nós somos guardados, há um zelo tão grande do Senhor por nós. Então, queridos, vamos atentar para isso, para mais gratidão, para mais reconhecimento de quem é o Senhor. Vamos chamar a atenção dos nossos filhos. Não perca, eu não sei quantos de vocês têm feito isso, mas não perca o hábito de sentar com seus filhos e ensiná-los, porque o mundo não está perdendo. O mundo quer os nossos filhos a todo custo. E a única coisa que os livrará dele é o ensino e o conhecimento da palavra de Deus. Entende? Guarde a sua casa com conhecimento da palavra de Deus. Então, queridos, nós precisamos aprender a amar e a discernir o papel da Trindade, o papel dos três. E entendemos que nós somos, a palavra diz lá em Coríntios, que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o transporte do Espírito Santo. Ele habita em nós. E quando isso acontece, outras pessoas vão perceber que a glória de Deus está sobre nós e nós não vamos precisar fazer esforço para isso. Nós não vamos precisar ficar nos matando para isso, porque vai ser muito comum que você se encontre com alguém e alguém reconheça a Trindade em você, reconheça a presença de Deus em você. Então, vamos nos atentar para isso, vamos nos atentar para aquilo que nós podemos aprender, o exemplo da Trindade como marido, como mulher, e vamos lutar, irmãos. Vamos lutar contra esse tempo que está chegando. Esses dias eu ouvi uma palavra e uma irmã dizia assim, Deus não virá para tirar a igreja do mundo. Deus virá para tirar a igreja da igreja. Talvez eu não fique confusa essa frase, mas pare e pense. Hoje em dia, Deus vai tirar a igreja da igreja, porque, irmãos, muitos têm se declarado e se tornar cristão hoje, tem sido até um status, tem sido até muito importante. Para dizer, hoje eu sou crente, agora entende? Isso tem dado status. A música gospel hoje é uma música que o mercado dela é milionário. E esses dias alguém estava dizendo, um produtor do mundo, ele dizia assim, a coisa mais fácil que tem é fazer música gospel. A gente só troca ali uma palavrinha, e os crentes ficam arrepiados com a música gospel. Entende, queridos? Nós estamos vivendo últimos dias e nós precisamos nos guardar. Nós precisamos ter as nossas raízes muito firmadas, para que nada, nenhum engano. A palavra diz que nos últimos dias, se possível, enganaria até os escolhidos. Então, nós precisamos estar com as nossas casas muito firmadas. Homem, você que é pai de família, meu irmão, guarde sua casa. Guarde os seus filhos. Guarde a santidade da tua casa. Não tenha receio de proibir um programa de televisão. Não tenha receio de dizer não. Se você quer saber, tem artistas, tem atrizes, atores que não permitem os seus filhos assistirem às novelas que eles mesmos fazem, porque eles sabem que aquilo não vai ser bom para eles. Sabe? Guarde a sua casa, guarde os seus filhos dessa internet que pode destruí-los. E eu quero dizer para você que isso não é colocá-los dentro de uma bolha, mas é ter prudência e ensinar disciplina.
A disciplina guarda a nossa casa. O não, bendito não. É não, é não, é sim, é sim. Ele guarda a nossa casa. Não entre nessa modinha de que, imagina, não precisa de tudo isso, a criança precisa ter liberdade, precisa ter... Não entre nisso, não entre nisso. Os preceitos da palavra, o tempo mudou, mas os preceitos da palavra não mudaram. E nós somos responsáveis pela nossa casa. Mulheres, guardem seus maridos em oração. Busquem por um espírito de sabedoria para compreender situações que acontecem muitas vezes dentro do nosso dia a dia. Busquem um espírito de graça, porque nem sempre é fácil lidar com algumas coisas, mas busquem um espírito de graça para tornar sua casa um ambiente onde o Espírito Santo tenha prazer de estar. Faça ali uma lista de situações que podem estar entristecendo o Espírito Santo. Se empenhe para isso. Porque nós nos empenhamos para estudar, nós nos empenhamos em inúmeras coisas, nós nos empenhamos. Mas muitas vezes, para cuidar daquilo que é eterno, a gente não tem esse mesmo cuidado. Então, queridos, eu queria muito deixar essa palavra com vocês. Eu sugiro, aqui não dá para a gente fazer isso, mas o capítulo 14, 15 e 16 de João são capítulos assim formidáveis que falam tanto sobre o relacionamento do Pai, do Espírito Santo, o relacionamento de Jesus, né? E só lembrando aqui do que o Espírito Santo nos ensina, né? O Pai nos ensina a paternidade, a gratidão, o Pai nos ensina a eternidade, o Filho nos ensina a submissão, a humildade, o Espírito Santo nos ensina a paciência, nos ensina o estar presente, o continuar, porque quantas vezes o Espírito Santo precisa vir aqui e falar, olha, não é assim, está errado, isso não me agradou, e aí você volta, e o Espírito Santo é paciente, o Espírito Santo está ali convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo. Então, que nós aprendamos com a Trindade, sabe? Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos dê graça para tal, irmãos. Então, se você puder depois, estude esses 3 capítulos, eles são preciosos demais, mas guarde isso, se relacione com a Trindade, desenvolva, eu sei que talvez eu esteja falando aqui, mas todos nós temos um relacionamento com o Senhor, mas a minha palavra nessa noite é para que nós avancemos. Nós não fomos chamados para continuar sempre no nível de fé. Não fomos chamados, eu me converti, ótimo, amém, estou aqui. Não, nós fomos chamados para crescer. Hoje você é alguém, amanhã você tem uma experiência maior, depois uma experiência maior com o Senhor e depois maior, e isso vai fazendo com que o amor de Deus transborde em nós, nos encha de tal forma, e a relação pessoal com Jesus. Porque, queridos, eu vou terminar com isso. Primeiro, Jesus não vai vir buscar uma noiva menina, e ele também não vai buscar uma noiva desconhecida. Nós sabemos que em outros países, os pais escolhiam o noivo, a noiva, e até hoje acontece isso, olha, você vai casar com fulano, e esse casamento se dava obrigatoriamente. Mas Deus, o nosso Senhor, não virá buscar uma noiva desconhecida dele. Ele não vai vir buscar uma noiva menina e imatura. Ele vai vir buscar uma noiva que tenha intimidade com ele, que o conheça, que o ame. E ele vai vir buscar uma noiva madura, porque ele deixou o Espírito Santo para nos amadurecer. Agora, maturidade, obediência e estar pronto não depende dele, mas depende de nós. Então, queridos, que a qualquer momento que ele vier buscar essa noiva, nós não sejamos encontrados dentro dessas características, mas nós sejamos encontrados como uma noiva madura, uma noiva adulta, que está esperando desejosamente a volta do amado. Amém? Então é isso que eu queria
dividir com vocês, e eu queria só orar para nós concluirmos. Querido Senhor, nós te agradecemos pela tua bendita palavra, Senhor. Nós somos imensamente gratos, Deus, porque nós temos a tua bendita palavra. Nós somos imensamente gratos porque nós podemos nos assentar aos pés da tua bendita palavra e podemos, Senhor, receber graça, direção, cuidado, zelo, todo o projeto para vivermos uma vida que nos leve cada dia mais próximos do Senhor. Senhor, tira de nós tudo aquilo, Pai, que não agrada o teu coração, nos revela através do Espírito Santo bendito que em nós está. Nos revela, Senhor, áreas da nossa vida que precisam ser tocadas por Ti. Nós precisamos disso, Jesus, e eu oro por mim e pelos meus irmãos que aqui estão. Eu oro por cada criança, eu oro por cada adolescente, por cada homem, mulher, jovem. Nos toca de forma em que nós vejamos o que precisa em nós ser transformado, Senhor. Nós queremos adorar o Senhor nesta noite pela tua bendita palavra e pelo privilégio que nós temos de sermos um transportadores da tua presença, transportadores da Trindade bendita. Nós te amamos, Senhor, e nós pedimos que o Senhor nos ajude neste tempo e na nossa jornada aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém.